Nesta fase da vida nacional, em que vão existir eleições legislativas, a Associação Industrial Portuguesa Confederação Empresarial entendeu enviar aos diversos partidos políticos e potenciais concorrentes às eleições as suas ideias sobre aquilo que considera os conceitos estratégicos a desenvolver, tendo em vista a situação do país, tendo em vista o quadro internacional e as dificuldades, portanto, que urge ultrapassar. Na sequência desse conceito estratégico, nós vamos aprofundar com um plano com fichas individuais, temporizando e quantificando os vários objetivos e, oportunamente, portanto, daremos conta desse processo. Hoje tivemos a oportunidade de estar aqui com a senhora Presidente do PSD, trocando umas amplas impressões sobre exatamente o referido documento e verificamos que as preocupações que nós temos também são de algum modo partilhadas pela senhora Presidente, nomeadamente no quadro do reforço de todas as atividades empresariais, no reforço da internacionalização das empresas, da necessidade de tornar o país mais competitivo e de torná-lo mais atraente para o investimento. Portanto, em termos gerais, foi isto que nós aqui viemos hoje fazer. Pode-nos sintetizar quais são as ideias essenciais que apresentou no PS? Portanto, o documento parte de um princípio que é um quadro estratégico para Portugal, que é balizado numa carta magna que nós tivemos a oportunidade também de apresentar em 2003 e que depois é desenvolvida a partir de opções estratégicas que nós entendemos como relevantes. Portugal está na Europa, é um país europeu, periférico no contexto europeu, mas nós defendemos que, independentemente de estar na Europa e de sermos europeus, nós temos que desenvolver uma estratégia euroatlântica, envolvendo-nos num quadro de diversificação de mercados internacionais, países que vão desde do Canadá ao Chile e da África do Sul ao Magrebe, sem esquecer, portanto, países como a Índia, a Rússia, a China e países do Médio Oriente. E dentro deste contexto estratégico há toda uma série de ações que nós entendemos relevantes que devem ser desenvolvidas, quer no quadro fiscal, quer no quadro do investimento, quer no quadro da educação, da formação, da justiça, e, portanto, abordamos essas diversas propostas de conceito estratégico e esperamos, portanto, aprofundá-las com os partidos políticos, de tal maneira que possamos ser útil à sociedade e às empresas que representamos. Dizia-nos à entrada que pediu um acordo interpartidário de 2 legislaturas, no fundo, para que os empresários saibam o que contam. Qual foi a aceitado do PSD a essa proposta? Nós não viemos pedir respostas, nós hoje viemos apenas falar nos documentos, no documento em si. Portanto, explicitar algumas lacunas que eventualmente o próprio documento poderá ter. Mas, referindo claramente a sua questão, a nossa posição é muito clara. Nós entendemos que na situação grave que se vive no país, é muito importante que os partidos no quadro da Assembleia da República encontrem uma estratégia nacional que seja seguida independentemente das alternâncias políticas, dando aos agentes económicos, dando aos investidores um quadro sem ser um quadro com falta de continuidade. E é nesse sentido que nós defendemos que esse pacto ou esse acordo deve existir no sítio adequado, que é a Assembleia da República. E que os governos, e portanto que emergem efetivamente dessa Assembleia da República, possam efetivamente executar os acordos que são estabelecidos num quadro político e, nesse caso, nós empresários sabemos concretamente o que é que podemos contar, pelo menos a 8 anos.